Estarmos juntos aqui para mais esse fortalecimento espiritual por meio do conhecimento da palavra de Deus, né? Isso é muito bom. Hoje eu recebi um testemunho logo cedo de um dos meus filhos espirituais, que é pastor de uma das igrejas Verbo da Vida no interior de Minas Gerais, que me disse que inspirado, né, por esse estudo do livro de Provérbios, qual ele tem acompanhado diariamente, ele falou que foi inspirado a levar esse estudo também na sua igreja, né? E ele tem feito isso todos os dias não, todos os cultos, né? Ele tem pregado um pouco sobre Provérbios, levando também esse conhecimento, a manifestação da sabedoria de Deus para a edificação do seu povo. E incrivelmente ele tem crescido realmente e visto os frutos. Bom, já chegamos aí a uma audiência desejável, nós vamos começar agora e hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo de número 3, versos 29 a 32. Tomara que a gente consiga, né, fechar todos esses versículos hoje. Provérbios capítulo 3, versos 29 a 32 diz assim: Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleitei com alguém sem razão, se ti não houver feito mal. Não tenhas invejas do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos ele trata com intimidade. Esses versículos são realmente uma sequência daquilo que nós já vimos ontem. Eu quero mais uma vez ler para você em uma outra versão, diz assim: Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora perto de você confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fez mal algum. Não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece a sua amizade. Bom, de fato, isso aqui é uma sequência. Eu estava aqui meditando um pouco, pensando sobre esse conteúdo, pensando sobre tudo que nós precisamos estudar aqui, e algo subiu ao meu coração. Eu não sei se você sabe disso, eu tenho certeza que o Felipe Cajan, certamente ele tem esse conhecimento, e talvez mais pessoas aí também o tenham, né? Mas Belo Horizonte, né, ela é uma referência nacional na restauração de carros antigos. É bem curioso isso. Belo Horizonte, o Belo Horizontino por si só, ele já é conservador ao extremo, né? O mineiro em si, ele é conservador, ele gosta de coisas antigas. Eu sou alguém futurista, eu não sou muito dado ao passado, não. Acho que o passado é o passado, nos serve às vezes de boas lembranças e até mesmo de aprendizado em alguns erros, mas eu acho que a vida é para frente. Mas o mineiro em si só, por si só, ele é bem conservador, né? Em todos os aspectos. Você vai perceber isso de uma maneira bem clara, como eles valorizam o passado, né? Por exemplo, você vai em Ouro Preto, e eu fico brincando, né? Eu gosto de Ouro Preto, obviamente, mas eu falo isso com brincadeira. Eu digo assim, que Ouro Preto tem duas coisas que você não vai encontrar em lugar nenhum igual no mundo. Duas coisas que eu acho que você só acha lá em Ouro Preto. Em outro lugar do mundo você não vai encontrar de maneira nenhuma. Só tem Ouro Preto do jeito que tem e da forma que existe, só existe lá. E as pessoas dizem: o que, pastor? Eu digo: ladeira e casa velha. Eu nunca vi igual em lugar nenhum do mundo. Agora, obviamente eu falo isso num tom de brincadeira, mas Ouro Preto é uma referência histórica mundial. E isso se dá, obviamente, por esse espírito conservador do povo mineiro, né? De querer guardar as tradições, de querer guardar as coisas do passado, né? Isso se reflete em tudo que eles fazem. É bem curioso isso. Belo Horizonte é uma capital que, apesar de nova, carrega ainda características de um passado recente, ao passo que outras capitais mais antigas avançam, né, para vamos botar dessa maneira, um futuro diferente, entendeu? Mais, como é que eu vou dizer, de vanguarda ou coisa nesse tipo, né? Eu sou mineiro de coração também, mas isso é uma característica do mineiro, ele guarda as tradições, ele é conservador mesmo, né? Por que eu estou dizendo isso? Bom, dentro desse aspecto é engraçado, porque em todo lugar, normalmente você tem colecionadores de carros, né? E como eu falei, aqui em Belo Horizonte é uma referência de restauração de carro antigo. É referência isso. Agora, é engraçado porque todo lugar que você vai, né, tem de fato algo do tipo: temos o Clube do Fusca.
Temos um clube do Fusca aqui na cidade. Bom, Belo Horizonte tem o clube do Fusca, o clube do Opala, o clube do Passat, o clube de tudo quanto é carro velho, né? Devido a esse espírito de conservadorismo que está muito impregnado no povo mineiro. Isso é uma verdade. Agora, para que Belo Horizonte tivesse se tornado essa referência na restauração, que é um trabalho extraordinário, para você ter uma ideia, quando se filma filmes de épocas no Brasil, ou mesmo durante tempo que se filmaram novelas de época, a maioria delas eram filmadas em Belo Horizonte. Devido ao conjunto arquitetônico, devido aos carros em boa conservação, né? Nós temos colecionadores aqui, ó, antiguíssimos, de carros extraordinários, né? E fica algo valorizadíssimo, valorizadíssimo. Agora, como é que faz isso? Primeiro tem as pessoas que, ó, observam, olham e eles procuram os carros antigos, né? E restauram esses carros e tornam eles verdadeiras preciosidades. Esses carros são de valores muitas vezes inestimáveis, se tornam de um valor agregado absurdo. Mas para que isso seja possível, alguns cuidados precisam ser tomados. Veja, é fundamental que a base desses veículos que são restaurados estejam completamente preservadas. Não é só pegar um carro velho e reformar. Tem que ser preservado. Então, eles preservam a estrutura e reformam a carcaça ou lataria do que está por cima e acaba trazendo esse carro a um estado ainda melhor do que o que ele era quando ele foi feito. Por causa do tipo de restauração que é feita, né? Por causa do tipo da forma que é feito e investido naquilo com tanto amor, com tanto zelo, que se torna realmente algo muito, 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 muito valioso. Agora, veja, da mesma forma, assim, o investimento que é feito nesses carros, né, seja por meio da compra dessa estrutura, seja daquilo que foi investido para restaurar, regenerar aquele carro, ele gera um retorno certo. Ninguém faz isso para tomar prejuízo, não. Mas não faz mesmo, né? As pessoas pegam esses carros lá, preservados na estrutura, e investem pesado, né, na regeneração daquele carro. E ele se torna realmente algo de valor inestimável e traz rentabilidade para aquele que assim investiu. Bom, desta mesma forma, Deus nos encontrou no mundo. Eu queria fazer esse paralelo para que você entendesse. Foi dessa mesma maneira que Deus nos encontrou no mundo, perdidos e danificados, porém, com nossa estrutura essencial preservada, né? Veja, estávamos destruídos, uma alma completamente conformada ao mundo, um corpo caminhando em passos largos para a deteriorização. Porém, o nosso espírito dentro de nós, de forma preservada, esperando apenas um novo nascimento. Porém, nós pertencíamos ao mundo. Alguém nos achou jogado lá e decidiu fazer um investimento. Ele sabia que por baixo dessa lata velha existia um filho adormecido. Ele investiu tudo o que ele tinha e nos regenerou. Veja, Deus olhou o mundo e nos viu lá, perdidos no entulho, afogados no pecado, na maldade. Mas ele entendeu que por baixo de toda essa velharia existia algo preservado que valeria a pena investir. Valeria a pena investir. E o que ele fez? Nos comprou de volta. Mas não nos comprou com preço de vil metal. Não, não, não. Ele nos comprou com o precioso sangue do seu filho. O investimento que ele fez foi um investimento alto, porque sabia que a nossa base estava preservada e sobre ela ele poderia nos regenerar. Foi o que Pedro disse na sua primeira carta, no capítulo de número 1, verso 23. Ele diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente em nós. Nós somos regenerados de uma viva semente, a palavra de Deus.
Nós fomos completamente restaurados. E uma vez restaurados, uma vez regenerados, uma vez reconstruídos, uma vez completamente transformados em novos e ainda melhores daquilo que éramos antes mesmo da nossa criação, fomos expostos como em vitrine. Fomos expostos ao mundo como vitrine, para mostrar a extraordinária graça de Deus, ou a extraordinária habilidade de Deus em restaurar seres humanos caídos e transformá-los em filhos. Veja, é exatamente isso que diz o livro de Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 2. Versículo de número 6 e 7. Veja. Ele diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Versículo 7. Para mostrar, ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Ou seja, fomos colocados como que em vitrines para mostrar a habilidade da graça de Deus em nós. Fomos restaurados, fomos completamente regenerados pelo seu vivo poder e expostos ao mundo para mostrar a suprema grandeza da graça de Deus em nós, os que cremos. Então veja, o mundo precisa ver em nós inestimável valor, tal qual nós vemos nos carros antigos, que são pegados muitas vezes no lixo, comprados em carcaça, mas devido à habilidade e à graça dos seus restauradores, passam a ter um valor inestimado. O mundo precisa ver em nós o valor inestimado de uma restauração real e verdadeira por meio da palavra de Deus. E isso só se pode ser visto por meio das nossas ações e atitudes. Sabe, quando o mundo olha para nós, os crentes, e vê ações em nós iguais às ações do mundo, eles dizem: essa restauração não valeu nada. Esse restaurador é muito ruim. Mas, se nós somos restaurados pela incorruptível palavra de Deus, precisamos demonstrar isso, porque estamos expostos publicamente para mostrar a força, a sabedoria e a graça do nosso restaurador. Quem nos restaurou foi Deus. E nós hoje precisamos demonstrar valor inestimado. É por esse motivo que em Provérbios capítulo 3, verso 29, diz assim: não então maquine o mal contra o seu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Em outra versão diria: uma vez que você foi restaurado, não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora perto de você confia em você. Veja, nós não podemos viver como o mundo vive, maquinando em todo tempo o mal contra aqueles que estão próximos. Porque quem se aproxima de nós, por pior que sejam as suas ações, eles de certa forma acreditam em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes você está dentro de uma casa onde só você representa o evangelho na sua casa. Toda a sua família está longe do evangelho. E às vezes eles criticam, às vezes eles falam mal, às vezes eles perguntam, às vezes eles questionam, eles insultam, fazem tudo. Mas na hora do aperto, eles vão procurar você. Você é referência. Você está exposto em uma vitrine para que o mundo veja em nós a graça do nosso Deus. Então, as nossas ações devem corresponder a essa restauração que foi feita. As nossas ações, elas precisam corresponder a todas essas
esse investimento que foi feito em nós. Então, nós não podemos sair por aí maquinando, pensando em como fazer o mal com as pessoas. Maquinar o mal é uma ação inspirada pelo demônio. Lembre-se, você é filho do Altíssimo. Ele fez nascer o sol sobre justos e injustos. Veja, em Mateus capítulo 5, verso 45, diz assim: desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre os justos, quanto sobre os injustos. Nós não temos o direito de reagir de acordo com o que as pessoas agem para conosco. A gente tem que agir de acordo com a natureza recriada em nós. Nós somos restaurados para uma viva esperança. Ainda que as pessoas nos queiram mal, ainda que as pessoas tramem o mal contra nós, nós temos por obrigação sempre procurar, planejar o bem para com o meu próximo e não o mal. É por isso que em Provérbios capítulo 3, verso 30, ele ainda diz: não procure motivos de brigar se ninguém lhe fez mal. Sabe que tem gente que gosta de confusão. Sabe, isso para o mundo é natural, mas para nós crentes não pode ser natural. Veja, você não tem o direito de, se nunca conversou com alguém, julgar que aquela pessoa não é boa pessoa. Que não se dá bem com ela porque seu santo não bateu. Deixa eu dizer, você não tem santo, você tem Cristo. Né? Nós não temos o direito de brigar com as pessoas sem motivo, arrumar confusão à toa. Tem gente que gosta de arrumar confusão, tem gente que não vive sem confusão. Nós precisamos estar. Você é, por natureza, um pacificador. Então, não crie contendas. Seu pai foi quem tomou a iniciativa e promoveu paz entre nós e ele. Nós brigamos, nós ofendemos a Deus, nós demos as costas a Deus, mas foi ele que tomou a iniciativa de vir atrás de nós e nos reaproximar dele. Essa deve ser a nossa inspiração diária. Não importa quantas pessoas tenham nos feito o mal, nós somos pacificadores. Nós é que temos que procurar a paz. A Bíblia diz isso em Efésios, que nós devemos preservar a paz por meio do vínculo do Espírito, ou porque somos inspirados pelo Espírito de Deus. Nós somos pacificadores por natureza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pensa um pouco nisso. Se Deus era o ofendido, fomos nós que pecamos contra Deus, por que ele que tomou a iniciativa radical de entregar seu filho na cruz para se aproximar de nós? Ele é pacificador e na sua paz promoveu a paz. E nós precisamos ser inspirados por isso. Somos filhos do Altíssimo, fomos regenerados. Deixa eu dizer, nós estávamos perdidos, nós estávamos no lixo. Nós íamos para o inferno, nós estávamos condenados, e Deus promoveu a paz para me viver de que maneira? Fazendo briga, causando guerra. Não, nós somos pacificadores. Se alguém chegar para falar mal de você, com você, o que alguém falou, seja um pacificador. Não entra na pilha de ninguém. Tem gente que vive o dia inteiro pensando como maquinar o mal de um contra o outro, de botar pessoas contra outras pessoas, com seus ardis, com seus insultos, com as palavras de duplo sentido que saem da sua boca. Nós precisamos ser pacificadores. Mateus capítulo 5, verso 9 diz assim: felizes aqueles que promovem a paz, ou os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Veja, só será chamado filho de Deus aqueles que são pacificadores. Sabe, pensa um pouco direitinho. Você tem brigado às vezes com teu vizinho aí do lado por causa de quê? De um lixo que ele deixou na tua porta um dia? Tira o lixo e joga no lixo. Às vezes você tem brigado com o seu vizinho por causa de um tapete na frente do teu apartamento. Isso é motivo de você brigar com o vizinho. Não, você tem brigado com o vizinho porque o menino do vizinho está chorando. Você também já teve criança. Você está brigando com o seu colega de trabalho porque ele tem deixado coisas sobre a sua mesa? Você está fazendo confusão por quê?
Sabe, às vezes a gente vê uma coisa errada, ao invés de resolver a coisa, a gente quer saber quem promoveu o erro. Deixa eu te dizer uma coisa, você está desprendendo energia à toa de tentar descobrir quem fez. Com muito menos energia você resolveria o problema. Né? A gente está trabalhando, às vezes está num hall social de trabalho e encontra algo fora do lugar. A gente fica, ei gente, quem tirou esse negócio do lugar? Quem foi que tirou isso aqui do lugar? Gente, quem tirou isso aqui do lugar? E você passa 2, 3, 4, 5 horas procurando quem foi, não aparece o culpado, você vai ficando com raiva, com raiva, com raiva. Se na hora que você chegou lá, encontrou fora do lugar, tirasse a miséria que estava fora do lugar e botasse no outro canto, já tinha resolvido o problema em 30 segundos. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Agora, se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os contenciosos serão chamados filhos do diabo. Se você gosta de confusão toda hora, você é filho do diabo. Provérbios 31, 3:31. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Não tenha inveja dos violentos e nem imite a sua conduta. Ah, pastor, mas aí ninguém tem inveja de gente violenta, não. Não? Deixa eu te mostrar uma coisa. Por mais que determinadas ações pareça aos seus olhos um ato de justiça, se ela envolve violência de qualquer natureza, é abominável aos olhos de Deus. Não imitem tais comportamentos. Como, por exemplo, no trânsito. O fato de alguém ter te perturbado, feito algo errado no trânsito, não dá você o direito de ser violento. Ah, mas todo mundo faz, mas você não é o mundo. Você é de Cristo, você foi restaurado, você está numa vitrine. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem certas cidades do Brasil que o trânsito é um desafio ao crente. Mas nós somos restaurados para uma esperança viva. Não é porque alguém te fechou no trânsito e todo mundo xinga, todo mundo grita, todo mundo buzina de forma violenta que você vai imitar tal comportamento. Ah, mas ele errou, estou no meu direito. Quer ver outro? Atendimentos. Telefônico, por exemplo, você ligou para um operador, o pessoal está te perturbando. Não te dá direito de ser violento com ninguém. Mas todo mundo xinga os operadores de telemarketing, mas você não é todo mundo, né? Não imite a conduta dos violentos. Quer ver outra? Vou te dar. Instituições públicas. Vai no banco, tá na fila. O funcionário do banco estatal tá lá perturbando, murrinhando. Mas isso não dá a você o direito de ser violento. Deixe quem quiser ser, você não pode. Você está exposto numa vitrine e todo mundo está olhando para você. No final das contas, todo mundo vai estar certo e só o crente errado se você for agir como o mundo age. Quer ver mais outra coisa? Na política. Né? Eu sabia que eu ia pegar vocês. A gente rapidinho vê alguém violento nas mídias sociais em relação à política, a gente quer imitar o comportamento. A Bíblia diz, não imite tais comportamentos. Quer ver outra? No futebol, né? A gente se deixa envolver por uma paixão e acaba insultando os irmãos por causa de bola, futebol. Quer que eu te diga mais? Religião, né? As pessoas estão falando mal dos crentes, eu vou descer o pau agora, vou bater, vou falar de todo tipo de classe agora para poder... Deixa eu dizer, você não tem que imitar nenhum comportamento de nenhum grupo social. Jesus disse, se você tomar na cara, dê a outra. Não revide da mesma maneira, é isso que ele está dizendo. Mostre que existe um outro tipo de comportamento. Você está numa vitrine. Se as pessoas agiram em desamor para com você, haja em amor para com eles. Nós não devemos imitar o comportamento errado de ninguém. Mateus capítulo 5, verso 10 diz, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da sua conduta reta. Felizes são os perseguidos por causa da sua conduta reta, pois o reino dos céus lhes pertence.
Deixe as pessoas serem violentas. Não dá você o direito de imitar o seu comportamento. Não dá. Se você for perseguido por causa da sua conduta reta de cristão, você será chamado de herdeiro do reino dos céus. Ou seja, resumindo, melhor é você ter paz do que ter razão. Não apoie as suas ações sobre a sua razão humana. Apoie as suas ações sobre a palavra de Deus. E por fim, Provérbios 3,32 diz: esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece a sua amizade. Se você rejeita tais comportamentos, você gera intimidade com Deus. É isso que ele está dizendo. Tem gente que quer buscar intimidade com Deus, mas no trato com seu irmão parece mais o diabo. Se você quer buscar intimidade com Deus, comece por uma mudança de comportamento. Você foi regenerado para uma viva esperança. Você foi encontrado sim uma lata velha, sem valor, mas com as suas estruturas preservadas. Deus então investiu, lhe restaurou, lhe regenerou para uma viva esperança e lhe tornou melhor do que o que você era antes mesmo do pecado. Para quê? Para lhe colocar numa vitrine e mostrar a qualidade do seu restaurador. Então, faça jus a todo investimento que Deus fez na sua vida. Princípio praticável de hoje: seja um pacificador. Seja um pacificador. Esse é o princípio praticável de hoje. Mateus capítulo 5, verso 9. Felizes são os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Faça uma autoanálise. E eu não estou falando de briga, confusão, cacete, pau quebrando. Não, não, não. Mas pense nas pessoas que talvez você não se aproximou porque você não cooperou com a paz. Analise quem são seus vizinhos e como está o seu comportamento para com eles. Analise como é que está o seu comportamento para com a sua família. Analise como é que está o seu comportamento para com seus parentes. Analise como é que está o seu comportamento para com seus líderes, para com seus colegas de trabalho. E hoje, tenha uma ação de paz. Invista algo na vida daqueles que você queria, na verdade, era tirar algo deles. Invista algo hoje na vida daqueles que você gostaria mesmo é que eles morressem, né? Segundo a natureza humana, a vontade que eu tenho é dar um soco. Não, mas você vai comprar um chocolate, você vai comprar uma caixa de bombom, você vai comprar flores talvez, você vai fazer um bolo gostoso ou então encomendar um bolo gostoso aí, por meio da Gisele, por meio da Lívia, né? Por meio da Andréa Paixão, comprar os bolos do Divino ou os biscoitos dos Divinos. Bom, não sei. Faz isso hoje. Eu quero que você faça isso hoje, né? Esse é o seu princípio praticável. Procure a quem você deve, de fato, promover a paz. Invista algo e seja chamado filho do Altíssimo. Eu conto com você e a gente tem um encontro marcado logo mais. Beijo no seu coração e até lá.